Fala pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala é o Matheus, do canal Lenda em Movimento. Nós estamos aqui para mais uma análise. Dessa vez, uma análise que foge do curso do primeiro trimestre. Nós já fizemos todas as análises que nós gostaríamos de fazer, mas vamos aqui para M Dias, tá? Esse é um pedido do Leonardo Mendonça, um inscrito do canal, que pediu análise de M Dias para nós. E M Dias, para falar a verdade, tá? É uma empresa que já foi boa um dia e é uma empresa que tem enfrentado problemas de estagnação do resultado. É uma empresa do setor de alimentos e bebidas, para quem não conhece, mas muita gente conhece, onde esse é um setor que certamente não chama muita atenção, porque Camil não é uma empresa que gera bons resultados. A Ambev é uma empresa muito sólida na Ambev, pensa apresentações, né? No setor de cervejas e bebidas não alcoólicas. Mas a M. Dias Branco está aqui dentro desse setor e, assim, não é uma empresa que vai chamar a minha atenção de fazer análises trimestrais todos os trimestres, porque não é uma empresa que eu vou ser sócio. Não é o tipo de empresa que eu procuro para ser sócio. Lembrando que sócio aqui, tá? Quando você faz um investimento, geralmente ele pode ter um início, um meio e um fim. E para fazer um investimento, você precisa fazer com que esse investimento te gere retorno. E não é o caso de M. Dias, tá? Então, uma empresa que está aqui em 70º, 20º, não sei falar isso, mas está aqui na posição 120 do ranking, tem uma nota de 3,4. Então, o próprio público do Fundamentei já vota falando que não gosta dos resultados da empresa no geral. É uma empresa no máximo regular, né? Não chega a empresa a ser boa. Enfim, fazendo uma rápida análise aqui das questões, né? Bom, é uma empresa que tem aqui um free float bom, está no novo mercado. Eles tem aqui dois sócios controladores, mas o principal é o Dibra, fundo de investimentos em ações. Então, o free float aqui já foi até mais alto um pouquinho, mas agora está na casa dos 31%. Esses são os executivos. O Matheus Bastos é o diretor vice-presidente, superintendente. E a remuneração do pessoal, né? Assim, chega a ser 7% do lucro, né? 50 milhões aqui vai pro total, né? Juntando conselho fiscal, conselho de administração e diretoria. Mas é muito pouco perto da receita, né? Essa análise a gente nem gosta de fazer, e que a aba de empresários não vem nada. Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, para a quantidade de investidores, né? E a quantidade, na verdade, de volume financeiro aqui, é um negócio que tem muita liquidez, tá? Então, um negócio que vai movimentar aqui muito dinheiro diariamente, tá? Então, certamente tem giro, então dá para ser sócio tranquilamente. Uma média de 2.700 negócios por dia. Aqui tem 379 milhões de ações emitidas, já tem muito tempo, então não está nem recomprando ações, né? Nem nada disso. E aqui, quantos investidores estão, né? Então, a empresa em 2021 tinha 101 mil investidores, pessoa física, e esse número só tem abaixado ano após ano. Agora só tem 43 mil. Então, muita gente desistiu do negócio aí. Então, é um negócio que chama tanta atenção. Mas, aqui tá o motivo, tá? De por que o negócio não chama tanta atenção. E aqui é um dos melhores cases para você entender como que a M. Dias Branco perdeu valor à medida que o tempo foi passando. Então, bom, se for olhar aqui, era R$ 5 no IPO 2006. E aí o negócio foi crescendo, foi avançando, dobrou de lado em algum período, depois dobrou o seu valor. E aí, em 2014, chegou a bater R$ 23. Já é um bom retorno frente aos R$ 5 que você poderia ter colocado no IPO da empresa. E aí a empresa entrou aqui numa espiral um pouco negativa, mas aí vem um grande boom, R$ 50 de pico em 2018, onde de fato os resultados eram excelentes. Nós já vamos ver aqui na tabela. Foram resultados estrondosos, tá? Então, pensa, o cara colocar R$ 5 e ver a sua ação valer R$ 50 de pico, é uma coisa muito estrondosa, mas depois desse ano 2018, que foi o ano mágico,
o resultado só caiu ladeira abaixo. Chegou a bater aqui R$ 18 de mínima, e agora ela está R$ 19,94. Depois cresceu de novo até 2022, os resultados começaram a dar uma melhorada, e aí depois, de novo, a ação está aqui nos R$ 19. Então, nós vamos ver aqui que é uma empresa que parece estar num setor bem cíclico, tá? Na verdade, assim, ela até conseguiu aumentar bastante o seu lucro e a cotação acompanhou, com certeza, porque no longo prazo a cotação sempre vai acompanhar o lucro líquido, mas esse lucro começou a cair e andar de lado e a cotação tem feito isso. A cotação, inclusive, está bem descolada do lucro líquido, né? Era pelo menos a cotação estar valendo ali seus R$ 32, seus R$ 31, mas a grande verdade é que trimestre após trimestre a galera vai desanimando tanto com o M Dias que a ação fica aí nesse marasmo com relação à sua cotação. Então, é uma empresa que hoje vale 6 bilhões de mercado, já chegou a valer no seu grande pico 20 bilhões de reais. Então, é uma empresa que tem aqui um retorno histórico muito pífio, né? 7% ao ano, né? É um retorno muito ruim para ações, né? Onde você toma um risco, né? Então, você toma o risco de volatilidade, de ver os seus investimentos variando para cima e para baixo todos os dias. Então, 7% ao ano certamente não é um retorno expressivo, tá? Então, quando a gente olha aqui para a tabela, e aí a gente olha para os dados de 2006 para frente, que foi quando a gente viu a empresa ter IPO, você vê que os lucros e a receita cresceu de forma consistente, tá? Vamos pegar aqui até o ano de 2018, foi um crescimento de 3% ao ano, não é um crescimento ruim. E aí o EBITDA acompanhou isso, né? 12% ao ano. Então até aqui já tinha uma depreciação e amortização, eu não sei quando que ela adquiriu a Piraquê, que é a marca de biscoitos, mas o lucro bruto, que é o EBIT aqui, também acompanhou de certa forma, então 14%. Então era uma empresa que tinha uma margem EBITDA, essencialmente não é uma margem EBITDA alta. Se você for olhar lá para 300, tem menos disso de margem EBITDA às vezes, e é uma empresa excelente. Então, não é que é ruim a empresa ter margens baixas, mas é que a empresa precisa ser muito excelente para sustentar um resultado positivo, né? E aí, o lucro líquido até 2018, ele variou 16%, retorno anual de 16%, então, retorno positivo. Então, a empresa, você vê que a empresa gerava sim o valor, tanto que a cotação subiu até R$ 53. E margens aqui que variam ao longo do tempo, mas uma margem, e se for pegar aqui de média, né, 12% de margem. Não é uma margem essencialmente altíssima, nossa, que coisa maravilhosa, mas uma margem ok para média, tá? E uma variação aqui de 73% para cima em relação aos anos, né? Mas o retorno, beleza, ok, tá? Uma empresa que nunca teve muita dívida, tá? Pode esquecer de uma empresa que nunca se endividou tanto, se colocou aqui em risco em relação à a sua alavancagem, né? E aí gerava muito fluxo de caixa operacional, com certeza. É uma empresa que vai aumentando o CAPEX à medida que o tempo vai passando, e o fluxo de caixa livre também aumentou bastante, né? Começou a pagar proventos em certo ano e nunca mais parou, né? Só que depois de 2018 começa o grande problema. Os preços de commodity, eles são muito variáveis. Tem questões aí de preço com commodities que atrapalham um pouco a companhia, mas não só isso, tá? Então depois de 2018, você cresce receita, mas a receita já cresce bem menos do que os 12 anos que nós vimos, né? Então, 7% de retorno anual, sendo que já tem um tempo, desde 2022, que a receita tem estado meio flat. Não cresce, não sai do lugar a receita. Então é uma empresa que tem enfrentado dificuldade, tá? É uma receita expressiva, não tô falando assim, nossa,
empresa é um lixo. Só tem receita líquida de 10 bilhões de reais. Não, não é isso. 10 bilhões de reais não se receita em qualquer lugar, tá? Tem empresa aí que tá lutando ainda pelo primeiro bilhão, pelo primeiro bilhão. Então, enfim, são 10 bilhões. Mas você consegue ver aqui que não tem avanço, tá? Já tem algum tempo que esse número não sobe para lugar nenhum. E a mesma coisa praticamente acontece com o EBITDA. E aí o EBITDA até varia um pouquinho mais do que a receita, porque envolve os custos com os produtos vendidos, né? Que é o famoso CPV, que a gente já vai olhar com mais detalhes. E a margem EBITDA até tá melhorando, mas não chega nem aos pés do que era nos tempos de antigamente. Ah, e aí o lucro líquido ele fica nesse marasmo, né? Então o lucro líquido ele não varia, né? Ele não varia para cima nem para baixo. Apesar sim de a empresa, de novo, a empresa não tem dívida, a empresa gera muito caixa, a empresa tem uma posição de investimento, beleza. Você pode olhar aqui que desde 2018, vou pegar aqui, ó. 2018 é essa linha aqui, ó. Ela gera um fluxo de caixa livre que aumentou 9% ao ano. Então, você pode argumentar, mas a empresa gera mais caixa e a empresa tem distribuído esse caixa. Sim, beleza. Mas você pode até argumentar que os dividendos geram algum valor para você, mas você não vai ver esse retorno na cotação, tá? Então, na cotação, no curto prazo, o que tem acontecido é isso aqui, ó. 8% de valorização ao ano, em 5 anos 6% a menos. Então você escolhe. Você quer previsibilidade de caixa? Você vai ter com o MDias. Vou te pagar dividendo e dividendo mensal. Mas é uma empresa que já não tem saído do lugar há algum tempo, tá? E as margens pioraram muito de 2018 para cá, onde a gente tinha, na verdade, ROI, né? Mas a margem também caiu. Antes você tinha uma média de margem de 12% e agora você tem uma média de margem de 7%. Então a empresa teve o seu período de ouro parece ter passado e a empresa tem sofrido e não tem conseguido gerar resultados expressivos, tá? Então, no longo prazo, esse é o histórico de M Dias e eu poderia parar a análise aqui, porque você pode continuar acompanhando, né, para ver se a empresa vai reagir, se vai acontecer algo, uma oportunidade de falar assim, nossa, o papel tá bem barato. Papel não, né? Nunca chame uma empresa de papel, porque aqui não é título público, aqui é investimento, é ação. Então, a participação, quanto custa uma participação em MDias? Sim, R$19, não é um papel. Então, você pode até continuar acompanhando no sentido de, olha, a empresa está no valor ok, eu acredito que a empresa vai ter uma virada de resultados e aí eu vou colocar aqui um pouco do meu patrimônio apostando, né, nisso. Mas, enfim, não recomendo que você aposte nisso não, porque já tem um tempo já, desde 2018, a empresa não tem conseguido sair do lugar. Saiu, né, se for olhar, mas se for olhar aqui desde 2022, a empresa parou nos 10 bilhões aqui e não sai mais do lugar tem um tempo, tá? Então tá. Nós vamos dar uma olhada no resultado de M Dias. Vamos olhar aqui para primeiro a apresentação de resultados. Pra vocês verem que não tem nada demais no resultado, tá? Né? O Leonardo ele comentou: nossa, dá uma olhada no resultado de M Dias, porque tá tendo uma correção forte lá na ação. Ele falou papel, mas na ação. Tal. Dá uma olhada, aproveita que você tá olhando aí para Grupo Mateus. E assim, é uma empresa que não chama atenção, tá? Você vai olhar o resultado daqui, você vai ver uma variação para cima, porque o ano passado foi extremamente fraco, tá? O primeiro trimestre foi horroroso. M Dias Branco e a gente vai olhar aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a análise aqui. Então, eles começam aqui com a receita líquida em 2 bilhões e 200, 0,4% de variação. Deixa eu ver aqui. Não tem variação expressiva de receita líquida. O volume ficou em 408 mil toneladas vendidas, né? 3%. Então isso aqui já começa a ficar, opa, os caras venderam mais e receitaram a mais só isso. Então tem alguma coisa errada, né? Eles não conseguiram repassar preço. Então
Eles tiveram que segurar preço para colocar produto no carrinho do cliente. Então, ganho de volume não necessariamente é um ponto forte da M Dias, dependendo do contexto. Comparar com o quarto tri nunca é bom em empresas desse tipo, porque o quarto tri essencialmente é muito forte, né? O quarto tri, no termo consumo, todas as áreas são melhores, tá? Então, não todas, né? Tem área que não faz diferença, mas para a área de alimentação e bebidas, como é o caso da M Dias Branco, faz muita diferença, tá? Então nem estressa com essa queda expressiva que conta ao quarto tri, porque o quarto tri é extremamente sazonal. Não dá para comparar com esse período. Em vista disso, o EBITDA avança 22%, vai para 196 milhões. Já vamos ver o porquê que há tanto avanço. E o lucro líquido avança 53%, 106 milhões. E a geração de caixa cai, né? Então, é uma empresa que gera muito caixa, mas nesse trimestre, de forma específica, não gerou tanto caixa. Gerou menos que o primeiro trimestre, onde o lucro foi até menor, né? Interessante isso. Então, a geração de caixa da M Dias não foi tão boa. Então eles estão. A apresentação deles é bem bonita, tá? Isso aí não tem o que questionar. O material deles é bem legal. Ah, eles falam aqui desse Jasmine, né? Nós já vamos olhar em onde entra isso aqui no resultado da M Dias, mas é uma apresentação muito legal. E aí eles falam, né, eles começam com a estratégia. Eu não vi o call de resultados, tá? Nem faço questão de ver também, então. Mas eles começam justificando, né? Então, na verdade, deveria justificar esses 4 anos que vocês estão vivendo assim, né? Mas vamos justificar o comparável, né? Com o primeiro trimestre de 25. Então, de fato, está acontecendo uma inflação de alimentos, uma queda da confiança do consumidor, está tendo pessoas mais endividadas e o varejo mais conservador nas compras. Então, a grande verdade é que, cara, marca não manda em alimentação. Alimentação, cara. Pô, vamos pensar no pai de família que tá desesperado pra colocar comida no prato da sua família. Ele não vai olhar a marca. Ele fala assim, nossa, esse produto aqui é da M. Dias Branco. Vou comprar porque é muito bom. No final das contas, cara, macarrão é macarrão, biscoito é biscoito. E se não tiver tempo de bonança no país, como não é o caso, como é o momento onde a taxa de juros pesa e as famílias se endividam mais, o cara não vai olhar pra marca não, meu amigo. Ele vai olhar pro mais barato e vai comprar. Então, esse cenário aqui é extremamente ruim pra M. Dias Branco, porque aí não consegue sair do lugar de verdade. Aí é que fica complicado, tá? Então, enfim, eu também vejo aqui uma questão, tá? Eu não vejo eles falando nada disso na apresentação, nem nada, mas eles não falam de expandir. Vocês vão ver que esse Jasmine, por exemplo, eu nunca vi isso no supermercado aqui no Sudeste. Eles não são fortes no Brasil todo. Então tem pra onde expandir, pra onde crescer aquela margem, né? Para onde. Mas parece que eles estão meio confortáveis com o que eles já têm alcançado de faturamento. Gera caixa, distribui caixa, para eles está tudo certo. Então é uma empresa muito conservadora também. Então, negócios desse tipo não me chamam a atenção porque parece que eles estão assim, de boa, né? E vocês vão ver que isso aqui já justifica, né? Mas vocês vão ver que lá na frente eles não falam, não, já é o 15º trimestre com avanço de receita. Mas avanço de 0,3%, eles estão me zoando, né? Enfim. E eles falam aqui um pouco dos mercados, né? Dos biscoitos e massas. Então, é aquilo, né? Você tem até um acréscimo de valor, mas o volume caiu para ambas as coisas que a M. Dias são fortes, né? E isso muito por causa do preço, né? Que varia, ou ele fica estável, ou ele varia um pouco para cima. E a receita líquida aqui a gente já viu um pouco disso, né? Mas o preço médio ele cai, então isso aqui já é uma coisa negativa, então faz parte da deflação dos alimentos. E aí a receita é, cresce só 0,4%, então é uma receita muito, muito linha com o ano anterior, não tem nada demais aqui. E aí a gente vem com uma coisa interessante, tá? Que são as áreas, tá? Então os produtos principais são os biscoitos, as massas e as margarinas. Isso cai 1%. E aí vem os moinhos de trigo e refino de óleos vegetais. Isso cresce 3%. E
as adjacências. As adjacências são o que mais está dando sucesso, tá? Então mistura para bolo, torrada, saudável, molhos, temperos, bolos e snacks, acima de 10%. Isso sim é o que puxou a receita líquida, não para cima, mas estabilizou, tá? Se dependesse dos produtos principais da M. Dias Branco, que a grande relevância aqui em termos de receita, ia dar errado para M. Dias, tá? Eles não iam conseguir, eles iam cair a receita aqui, ia ser o resultado do top line um pouco ruim, né? Mas a dia 6, assim, cresce 10%, mas é muito pouco relevante pro negócio. Então, não é uma coisa assim que você fala assim, nossa, que lindo, né? Você fica só assim, tá bom, né? Beleza. E aí vem a questão aqui, que é o grande ofensor do resultado de M. Dias. É, é, vocês vão ver lá na frente onde eu quero chegar. Mas aí eles começam, né? Aí eles falam, a gente ganhou pelo menos market share lá nos biscoitos. Tá bom, né? Piraquê ganha market share. 10% de crescimento da Piraquê. Tá bom. Aí tem essa campanha para estimular o sellout, né? Nossa, vamos distribuir prêmios para os nossos clientes comprarem nossa marca, né? E vocês vão ver que isso aqui é um grande ofensor do resultado. Aí, por exemplo, Isabela, eu nunca vi essa marca aqui. Então, eles não têm muito interesse realmente em expandir o seu negócio para outros lugares do continente brasileiro, né? Isso aqui é o continente, não é o país. Então, eles falam aqui que fizeram esse lançamento, aí eles começam, né? Eles vão passando o mel na boca de alguns acionistas, né? Eles vão passando o mel só na boca de 43 mil investidores, né? Pessoas físicas, é impressionante como tem gente, 44, né? Como tem gente que cai nisso aqui, né? Nossa, eles lançaram um produto legal, tem uma textura delicada, absorve mais molho, farinha especial, e tem vários formatos. A grande verdade, meu amigo, é que o cara, ele não tá nem aí pra isso aqui, mano. Ele só quer comer o macarrão dele. Enfim, aí veio aqui o novo biscoito lá da Piraquê, que é um cookie, né? Bem legal. Veio aqui os biscoitos da Piraquê, é uma fonte de diversificação, né? Sabor legal, né? Pão de alho tem que ter mesmo, sabor de pão de alho. Apoio. E aí vem, aqui ó, crescimento de receita consistente pelo quinto trimestre consecutivo. Quanto que os caras variaram para moinho de trigo e refino de óleos vegetais? 3%. Então isso aqui é consistente? Enfim, isso começou a passar um mel na boca dos caras. A gente ganhou aqui, ganhou de market share. Mas quanto que é o market share? Não, enfim, é uma coisa que não serve, tá? Pra ser acionista disso aqui tem que ter muita coragem. Aí vem o setor de adjacências, né? Que é o setor que cresce realmente, tá? Então isso aqui sim, 2 dígitos pelo sétimo trimestre consecutivo é bom. Quem sabe isso não se torna uma área relevante para M. Dias Branco no futuro, né? Mas diversos lançamentos aqui de coisas, proteína, os pão, né? Sem glúten, sabor de snack, enfim, as granolas, né? Então, isso aqui é um potencial mercado que pode ganhar muito. Muita participação no resultado da M. Dias, mas é aquilo, né? É muita concorrência, é muita gente que faz isso daqui. Então, é muita gente brigando por espaço, é muita gente brigando pelos espaços das gôndolas. Então não é uma coisa assim que você vai ficar assim, nossa, vai explodir ganhar dinheiro. Não é. E no final das contas, o cara vai chegar lá no momento de crise e ele vai levar a granola mais barata que ele achar. Ele não vai olhar pra marca, né? O cara que liga talvez sim, mas no grande geral, né? É assim que o mercado funciona. Aí a gente passa pelos custos de despesa. Então aqui já começa, tá, a revelação de tudo. Aqui, na verdade, tá até tranquilo, tá? Isso aqui já foi um grande ofensor do resultado da M. Dias lá no passado. Pelo que eu me lembro, tá? Mas o que acontecia é que o trigo subia demais, e aí o custo para produzir o produto que eles vendem cresce muito. E eles têm que ficar ou tomando prejuízo ou repassar o preço para o cliente. Mas aí se repassa o
preço, os caras não compram mais. E aí? O que você faz, né? Mas isso aqui já tem estável, tá? Tem estado estável e o dólar, inclusive, caiu. O óleo de palma é o que cresceu um pouquinho aqui, né, em relação a janeiro do ano passado, né? E vamos olhar para março, cresceu um pouquinho, né? Mas nada demais também, assim. Então, dá para ver que pelo menos aqui no CPV, o M. Dias Branco tá tendo sucesso. E aí, a gente vem aqui com a margem bruta, né? Então, percebe que a margem bruta melhorou bastante. E olha só, você vê que o primeiro trimestre do ano passado foi feio, porque foi a margem bruta menor do ano, né? Então, só foi a menor do ano passado inteiro. Então, essa base de comparação forte fica complicado, né? E aí, eles vêm com as despesas gerais administrativas, que é onde é uma das coisas que reflete aqui o crescimento de apenas 6%, mas cresce mais do que a receita, já começa a ficar preocupante aí, né? Então não tem como, né? O lucro vai sair do lugar como? É, porque não tem jeito. Então só vai sair do lugar porque a forte baixa comparação do ano passado foi muito forte mesmo. Beleza? E aí a margem EBITDA até sobe porque o custo com o produto vendido melhorou, e o lucro líquido sobe. A margem líquida crescendo para 4,8, a margem líquida é muito baixa, né? Assim, não tem problema ter margem líquida baixa, mas não consegue manter nesse patamar, né? Aí vem a geração de caixa, então você consegue ver que eles geraram bem menos caixa do que o ano anterior. Então a geração de caixa do ano passado foi mais forte, né? Mas muito por causa dessa variação dos ativos e passivos, né? Então, esse outro aqui veio negativo até esse trimestre. Aí a questão com os estoques, super tranquilo, não tem nada demais aqui com o M. Dias Branco, então por isso que tem essa questão aqui com a geração de caixa, né? Melhor, um pouco melhor, não, melhor não, né? Pior, mas nada demais também aqui. E aí, a empresa que não tem dívida, então a empresa que tem uma alavancagem de menos 0,6 vezes o EBITDA, então super tranquilo a alavancagem da empresa, não tem que se preocupar. E aí a alongagem da dívida, né? A empresa tem é, 64% da dívida para 29%, então é muito alongado, muito tranquilo, a empresa é confortável com caixa, né? 688 milhões de caixa líquido, né? Tem 2 milhões de caixa, né? Então é muito tranquilo, não tem o que fazer. E aqui o CAPEX, né? 72 milhões, eles não abrem muito. Eles estão assim, fazendo otimização ali nas indústrias, fazendo automações, né? Mas nada demais, assim, fala assim, nossa, vai mudar o patamar da M. Dias nos próximos anos, não tem isso, não. Então eles começam a falar aqui que eles querem crescer com rentabilidade, não tá tendo rentabilidade nem agora, vai crescer com rentabilidade, mas beleza. E que o ISG, aquelas questões lá, pra gente ver que eles estão fazendo alguma coisa pra sociedade. Então aqui tem uma mulher, né, a Everlane, parece ser bem jovem, né, bem legal, uma mulher aqui na liderança, e os outros homens aí, as outras pessoas dos outros cargos, tá bom? Aí fica o Q&A. Então, assim, a apresentação, ela é essa passada de mel na boca do investidor. Porque você olha assim, você fala, cresceu o resultado do lucro líquido de 53%. Então o resultado veio bom, né? Você olha aqui, ó, gerou caixa, pelo menos, né? Aí você olha essas marcas assim e fala, nossa, estão lançando os produtinhos, né? Tá ótimo. Mas você não pode cair nesse papinho aqui, tá? 53% porque o resultado do ano passado foi fraco. E eu vou mostrar pra vocês o release. É muito importante olhar o release, cara. Eu fico cada vez mais convencido de que se eu olhar o resultado e não olhar o release, eu perco alguma coisa, porque o release você consegue dar um zoom, sabe? Quando você vê uma foto e você quer dar um zoom assim, é impressionante como o release, eu me sinto assim, fazendo isso. Mas vamos terminar o nosso estudo de caso aqui. Lembrando, tá, que isso aqui é totalmente esporádico, tá? Tô fazendo isso aqui muito pelo Leonardo. E eu sei que talvez muitas pessoas vão vir no meu canal e falar: você não sabe nada de ações, fica falando aí que a empresa está estagnada. A galera que não consegue, né,
admitir que a M Dias está ruim há algum tempo já, tá? Mas vamos olhar aqui pro release, que eu quero provar uma coisa para vocês. A gente já viu todos esses destaques, e aqui a gente vê um pouco né, do, do overview da empresa toda, né? Então você vê aqui a geração de caixa, que caiu. Assim, caiu mais porque o CAPEX foi mais forte, né, nesse trimestre. Mas você vê que a margem mista melhorou. Então você fala assim, ó, beleza. Então parece que o lucro está avançando 53%. Aí você vendeu um pouco mais, mas receitou menos. O que aconteceu, né? Então você pode até olhar para o resultado e falar assim, resultado bom. Mas não foi um resultado bom, não, tá? Então, cara, é muito textual. Então, assim, eles vão escrever bastante. Os textos que eles escrevem até fazem sentido, tá certo o sentido. Você precisa interpretar todos esses textos também. Essa tabela aí a gente viu. E aí vem aqui a ação, né, que eles fizeram. Já foram mais de 1.000 prêmios distribuídos aí. Muita a galera aí participando, né? Isso aqui gera engajamento, né, com a marca, né, de uma forma ou de outra. Não tenho que negar. E aí a gente entra aqui nos custos. Isso aqui é maravilhoso, tá? É, é, isso aqui entra uma chave aqui que eu preciso que vocês concordem comigo. Há de concordar comigo, tá? Tá, vamos lá. Então, você vê aqui que de matéria-prima gastou até menos, já foi ótimo. Embalagens, gastou quase a mesma coisa, tranquilo. Mão de obra, gastou um pouquinho mais, beleza. E aí vem o gasto geral de fabricação, que fica a mesma coisa. Depreciação e amortização, que também mesma coisa. E aí o custo das mercadorias vendidas. Então aqui é o custo, é o CPV. O CPV, ele, em relação à porcentagem da receita líquida, ele vem em menos quantidade. E por isso o lucro bruto ele avança tanto, tá? Então aqui tá tudo bem, né? Aqui você fica assim, beleza, tá ótimo. Então você vê aqui, ó, que o lucro bruto e a margem bruta, eles avançam. Então há crescimento, como a gente viu naquele gráfico ali que estava na apresentação, né? Esse gráfico aqui do lado, aqui, ó. Então você vê que pelo menos os custos variáveis e os fixos, eles estão praticamente estáveis, deram uma queda, e isso propiciou o avanço do lucro bruto no total, que foi com margem bruta de 32%, né? Então, ótimo, beleza. Só que nós entramos nas despesas operacionais. E aqui entra o grande pulo do gato desse resultado, tá? Por quê? Porque eles gastam muito para vender. Olha só, foram 453 milhões para vendas aqui. E isso daqui acaba atrapalhando a companhia, porque gasta praticamente a mesma coisa. E aí na variação aqui gastou a mesma coisa, né? Mas no gasto geral administrativo já avançou 6%. Então, assim, não tem empresa que aguente, porque o que que acontece aqui com o M Dias? M Dias gasta para vender, não mexe do top line do resultado, e o resultado não sai do lugar. Então, a M Dias, ela praticamente tem que implorar pro cara, falar assim, leva meu produto, pelo amor de Deus. A gente tá fazendo aqui uma campanha. Os caras suam, eles falam assim, eles derramam até suor de sangue. Você fala assim, eu tenho que vender. Eu tenho que manter o patamar da minha receita em 10 bilhões. E aí eles conseguem manter. Mas sempre gastando muito do gasto geral administrativo. E aí, cara, meu amigo, não tem o que fazer, tá? Você gasta mais, você vai ter um retorno, um retorno pífio, né? Então, aí daí pra frente, nada mais chama tanta atenção assim, porque uma empresa que não vai ter resultado financeiro, tá certo, né? Aqui, na verdade, ajudou a empresa no final, né? Aí vem os tributos, aí vem o ágio, vem o EBITDA, aí eles mostram que o EBITDA é a parte do lucro líquido da receita líquida, beleza? Mas a gente já viu sobre a dívida, já viu sobre os impostos aqui. Eles falam um pouco do mercado de capitais, né? Eles pegam aqui o 31 de março, né? R$ 23, mas depois já cai de novo, né?
já viu que já tá R$19 de novo, então, tem muito o que fazer, né. E aí, nós vamos aqui para a nossa tabela de DRE, tá. Ela que eu quero ver de forma completa. Olha aqui, ó. Então a receita operacional avança 0,4 e o custo do produto vendido CPV cai, por isso o lucro bruto vem com avanço de 5%. Então até aqui a notícia é boa, né. Só que aí vem as despesas de vendas, ó, cresceram 6,1%, e aí só não foi mais feio o resultado aqui porque eles seguraram nas outras linhas, tá. Então, é uma empresa que gera muito despesa com venda e a receita operacional quase não mexe para cima, então, eh, perdeu no preço e também perde do volume, né. Impressionante. Então a receita financeira até acaba ajudando aqui a companhia, e aí, após o resultado financeiro, aí vem o imposto e o lucro líquido avança 53%. Então, é muito porque, eh, o resultado financeiro, ele, tem aqui uma variação negativa até, né, mas nada demais também, assim. Então o resultado operacional após o resultado financeiro que veio muito forte, variando 65%. Se não fosse isso, o lucro líquido não ia variar esse tanto para cima, tá. Então, é então assim, o resultado que não agrada, não me agrada, o resultado que eu falo assim: "Nossa, enche os meus olhos de alegria", não deveria encher os seus olhos e assim, eh, ser sócio de empresa tem que ser para o longo prazo, tá. Então, eh, a gente tem o overview geral aqui da empresa, então é isso, tá. Então no curto prazo, você vai ver aqui a cotação, né, variando de forma expressiva, né. Então já teve aqui valendo os seus R$26, agora já tá 19. Então, isso aqui é uma extrema fria, tá. Você não pode contar, com um resultado de uma empresa que é cíclico, tá. Empresa totalmente cíclica, nos 6 meses aqui, pico de 26 e a baixa é agora de 19, então a galera tá bem desanimada com o M Dias e com razão, tá. Com razão, não tem muito o que falar, assim, do resultado, de falar assim: "Nossa, foi excelente". Tá ok? Então beleza, deixa eu olhar aqui pra IA, mas a IA deu um resultado até boa, né. Minha conclusão aqui só, hã, é, geração de casa aqui foi por causa dos estoques, né, tá vendo? Cuidado com a baixa comparação, isso mesmo. É mediano mesmo, é regular. A IA exagerou aqui, né. Deu boa, mas não foi isso tudo não. E aí a Cassandra, né, falando aqui que teve alguns produtos da Piraquê lá fora. Vou comentar aqui o nosso estudo de caso para ficar disponível aqui para os assinantes do Fundamentei e logo, logo a gente volta, tá ok? Até daqui a pouco. Boa, vamos trocar uma ideia próxima aqui e vocês me perdoem, tá? Meu nariz, ele tá triste, já tem um tempo. Bom, no primeiro momento, o resultado de M. Dias Branco salta 53% e isso enche os olhos no primeiro trimestre de 26, mas esse resultado, ele é feito de uma ilusão ótica, porque o ano passado foi muito fraco no primeiro trimestre. Nós vimos lá que foi a menor margem do ano, dos trimestres, e não teve virada de chave operacional para esse trimestre. Foi só um passado tenebroso que a empresa viveu recentemente. Então a receita andando de lado desde 2022, não tenho o que falar, né. Eh Apesar de ter vendido mais, a empresa receitou a mesma coisa, então, muito por causa do preço médio por quilo de explicar de ambos os produtos fortes da empresa, que é massa e biscoito. E, não, assim, você pode até trabalhar mais para ter mais produto seu na conta dos mercados, mas, se você não consegue repassar preço para o consumidor, você não vai conseguir, receitar mais e isso não vai te levar a lugar nenhum, né. E aí você deve falar: "Mas tá, a receita não cresceu, mas a margem bruta cresceu, como é que foi isso?".
por causa do CPV. O CPV baixou 1,5%. Isso se deve a uma trégua no preço de trigo que tem estado estável, pelo menos há um ano, no mercado internacional. Mas é um ganho cíclico isso, né? Porque se o trigo amanhã resolve subir, a empresa fica totalmente refém, vai precisar continuar produzindo seus produtos e a margem bruta desaparece na mesma hora. Bom, para mim o dado mais alarmante desse trimestre são as despesas gerais com vendas, onde a empresa faz campanha para vender, ele implora para o consumidor levar o produto, e aqui está um grande fruto do trabalho da M Dias com essas despesas, que foi conseguir aumentar volume e não ter preço, né? Não ter receita. Então, assim, a empresa gasta com frete, com trade marketing, com publicidade, com desconto comercial. Então, é, isso não leva a empresa a lugar nenhum, porque a empresa corre, corre, corre e não sai do lugar. Então, para mim, a última coisa que mais pega é que massa e biscoito não tem diferenciação, né, cara? Assim, claro que quando você tá com vontade de comer uma parada, né? Vou pegar aqui o exemplo do Danix, né? Tá afim de comer o Danix, você vai comprar o Danix. Mas se você tá levando pra sua família, principalmente pro seu filho pequeno, tá querendo levar lá um biscoito recheado, você não vai levar o de mais qualidade, você vai levar o mais barato. Ainda mais se você estiver passando dificuldade. Então, em momentos como esse, onde o Brasil está vivendo uma crise é, econômica, não é uma crise muito forte, sabe? Mas é uma crise, tem uma crise acontecendo. A empresa vai passar a ter dificuldade de repassar preço, né? Então, enfim, a empresa segue no mesmo ciclo. Não vejo que é uma empresa que vai sair fácil desse ciclo, a não ser que decida resolver essa questão com os custos gerais administrativos e tentar resolver essa questão com o trigo, né? Quem sabe, por que não? Mas a empresa muito dependente das matérias-primas, não consegue repassar preço, tem um negócio frágil nas mãos, apesar de um negócio grande, né? Você pode olhar aqui e o resultado não é um resultado pequeno, né? Olha aqui, ó. O resultado que dá aqui, assim, 600 bilhões de lucro, não é um resultado pequeno, mas é uma máquina cara de se funcionar, né? E aí, quando você olha aqui para a tabela, né, você vê, né? Pô, a empresa está lucrando praticamente a mesma coisa. Vou pegar o ano passado fechado, lucrei a mesma coisa que 2019, onde os resultados começaram a cair, né? Então, enfim, esse é o resultado de M Dias, um vídeo enorme, um estudo de caso enorme. Eu peço para que você que está me acompanhando se inscreve no canal e deixe seu joinha. Esse é o canal Lenda em Movimento. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui, me perdoe pelo nariz e até o próximo vídeo. Valeu!